Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela graça e bondade de Deus, estamos aqui para mais um dia abençoado, trazendo uma palavra de Deus diretamente ao seu coração. E nessa manhã eu gostaria de falar um pouquinho sobre um versículo muito conhecido em 1 Coríntios, capítulo 44, verso 33, que diz o seguinte: Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, com todas as assembleias dos santos. Irmãos, há uma certa confusão um pouquinho acerca dessas coisas. Eu gostaria nesta manhã de estar esclarecendo a você o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Mas antes de a gente começar a entrar adentro da mensagem, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de comunicação em todos, para que eu possa todos os dias estar te encorajando, trazendo uma palavra de Deus abençoada para você. E para você que já me segue aqui no canal, que Deus continue te abençoando poderosamente. Fique até o final do vídeo, porque ao final estaremos orando para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E como eu tenho falado, 1 Coríntios 14, 33 diz o seguinte: Porquanto Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, com todas as assembleias e os santos. Mas, afinal de contas, Deus seria um Deus de confusão? Ou melhor, irmão, o que significa isso? O que o apóstolo Paulo ele estava querendo nos ensinar através dessa palavra, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que Deus não é Deus de confusão, né? Como a palavra fala, os versículos, né? Mas sim de paz. E Paulo ele escreveu essa palavra direcionada para os coríntios. O significado dessa frase indica que Deus ele não causa desordem e nem desagrada, né, da desordem. Então é importante que você grave isso no teu coração. Deus não é Deus de desordem. Deus não é um Deus de bagunça. Deus ele gosta das coisas organizadas, cada coisa em seu lugar. E ele é contrário a isso. E isso ainda mais, irmão, na verdade, a confusão é contrária à natureza do nosso Deus, porque Deus é um Deus de paz e de harmonia. Então, o porquê que Paulo escreve que Deus não é um Deus de confusão, na verdade, né? Como eu disse, né? Ele fala acerca dessa palavra à igreja de Coríntios, porque ele estava se relacionando, né? Ou melhor, ele estava falando direcionado aos dons espirituais, à ordem do culto. Alguns crentes da igreja de Coríntios estavam adotando um comportamento, irmãos, inadequados com relação ao uso concedido do Espírito Santo. E a gente precisa aprender a respeito disso, né? Ao invés de eles aplicarem os dons que eles receberam para a edificação da igreja de Cristo, eles estavam utilizando esses dons, irmãos, de forma de ameaçar a harmonia do culto. E o resultado disso, né, era que o culto que deveria ser de adoração era realizado fora de ordem, fora de entendimento, e o culto se tornou uma verdadeira bagunça. E eu queria só ressaltar umas coisas importantes aqui. Primeira coisa, né, lembrando para aquelas pessoas que acham que não precisam ir para a igreja, né, esse versículo está voltado totalmente a isso, né, sobre realmente a gente estar congregando com os irmãos, estar frequentando uma igreja, e que o culto ele não pode ser realizado de qualquer forma. O culto ele não pode ser desordeiro, e o culto tem que ter ordem, porque Deus ama a harmonia. Então, assim, pode ser que algumas vezes vocês prestem atenção ou já presenciaram situações onde que o pastor tem que chamar a atenção, infelizmente, de alguma pessoa, né? Ali no particular. Quando isso não acontece, tem que chamar no púlpito ali, né? No altar, porque a pessoa está tirando a atenção do culto, que o foco é Jesus, né? O foco não são pessoas nem situações. Então, assim,
alguns irmãos de dentro da igreja de Coríntios, né, como a palavra fala, estavam usando mal os dons. Estavam escandalizando dentro da igreja. Eles estavam tirando a paz, a harmonia. Irmão, isso é horrível. Eu falo para vocês como pastor, muitas vezes estava ministrando a palavra de Deus e esse tipo aconteceu. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, duas situações que aconteceram e isso marcou meu coração. A primeira coisa que aconteceu que eu gostaria de compartilhar com vocês, certa vez eu estava em São Paulo, numa grande denominação, uma igreja, né? Na verdade eu estava visitando a igreja de um dos meus parentes, quando no meio do culto, um irmão se levanta e entrega uma palavra para a igreja toda, sabe? Era dada a oportunidade para as pessoas falar para a igreja. Esse irmão se levanta no meio do povo, acho que nós deveríamos estar ali em cerca de umas 300 pessoas, quase 400, e ele começa a falar, assim diz o Senhor. E começou a falar, e isso na linha minha, na parte da frente, eu estava bem próximo do altar. Do outro lado, no lado direito, se levantou outro irmão, dizendo uma outra coisa que não tinha nada a ver com o primeiro irmão. E aí ele disse assim, Satanás está usando a boca desse irmão para atingir a igreja. Aí você pensa, irmão, eu, novo na fé, arregalei os meus olhos e meu Deus. Aí daqui a pouco o outro do fundo levantou e disse que Deus estava falando e que os dois primeiros estavam sendo usados por Satanás. Irmãos, eu quero dizer para vocês que virou uma bagunça dentro da igreja. Matou o culto, matou a essência, perdeu o foco e virou bagunça e eles começaram a discutir entre os três, sabe? O resto todinho dos irmãos, da congregação dos santos que estava ali, né, os cristãos, começaram a conversar um com os outros. Aí os pastores tiveram que intervir. Irmão, foi uma verdadeira bagunça. Eu quero dizer para vocês que Deus não é Deus de desordem. E o que aconteceu dentro daquela igreja foi uma verdadeira desordem, uma verdadeira bagunça. Então existem realmente pessoas que são usadas pelo diabo para causar esse tipo de confusão dentro da igreja, para tirar o foco. Isso já aconteceu, eu vi, e eu quero que vocês saibam que quando esse tipo de coisa acontecer, vocês lembram de 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, com a Assembleia e os santos. A própria palavra está falando. Eu quero falar para vocês, irmão, não importa se alguém veio dar uma palavra profética, veio dar uma palavra de revelação. Alguns irmãos falam assim, pastor, eu fui revelado pelo pastor fulano de tal, pela missionária, pelo profeta. Enfim, irmão, nenhuma revelação que você receber na sua vida, guarda isso no teu coração, será maior do que a própria revelação da palavra. E se aquilo que a pessoa está falando não está de acordo com a palavra, não aceite. Isso é palavra de Satanás, tá bom? Porque Deus, ele não vai contra a própria palavra. Então você não precisa guardar no teu coração. Entenda, irmão, que você deve julgar não a profecia, ou melhor, o profeta, mas sim a profecia. Não importa o título da pessoa, importa o que ela está falando. E o segundo testemunho que eu gostaria de falar que aconteceu, isso é quando eu estava já trabalhando como pastor auxiliar há anos atrás. Durante um culto, onde o pastor estava ministrando, as pessoas começaram a glorificar o nome de Jesus. Algumas pessoas começaram a falar em línguas. Em específico, uma mulher se levantou lá e começou a falar alto, mais alto, mais alto, a ponto das pessoas que estavam à direita dela e à esquerda se incomodarem, se levantar do banco e saiu. E aí ela começava a falar tão alto, tão alto, tão alto dentro da igreja, que os obreiros começaram a se incomodar, né? E a voz dela, irmãos, sem brincadeira, se tornou mais alto do que o próprio microfone que o pastor estava ministrando, a ponto do pastor ter que parar o culto, chamar uma obreira e pedir para ela se calar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, irmãos?
Aí as pessoas, elas usam esse termo, essas questões, né? E falam que é o Espírito Santo. Elas falam que é Deus. Então, assim, o que estava acontecendo realmente na igreja de Coríntios, né? É que é exatamente isso. Ao invés de eles aplicarem os dons que eles receberam para edificar a igreja, eles estavam usando os dons e as situações para destruir a harmonia do culto. E não pode acontecer esse tipo de coisa. O resultado disso é que o culto que deveria ser de adoração a Deus, realizado em ordem e entendimento, né, havia se transformado numa verdadeira bagunça nessas duas situações que eu estava falando para vocês. E esses casos são tão graves, né, que aconteceu em Coríntios, que os costumes pagãos estavam sendo introduzidos, né, os costumes do mundo na igreja, nas reuniões. E eles agiam de forma incontrolada. E quando acontecem essas situações, eu percebo que às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, é porque eu cheguei num estado no estado de êxtase, né? E eu me perdi, o Espírito Santo me dominou, pastor, eu não consigo me controlar. Irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Não acredita nas pessoas que falam esse tipo de coisa. Leia a palavra de Deus, irmão. Não acredito. Não existe esse negócio que o Espírito Santo tomou, que a pessoa saiu fora de controle, a pessoa saiu girando, gritando, falando, pulando, rindo. Não, irmão, não existe isso. Eu sei que algumas pessoas vão criticar por essa palavra e eu quero ensinar vocês através da palavra de Deus, porque é o que eu falei. A minha palavra não é importante. O que é importante é os ensinos que eu falo baseado na palavra. E você tem que pegar a tua palavra aí e estudar. Então, assim, tem pessoas que alegam, né, experimentar um tipo de êxtase, sair fora de controle quando eles utilizam os dons do Espírito, né? E o pior, né? Eles fazem isso dizendo que estão sob a ação do Espírito Santo, que foi Deus que mandou, que é uma baboseira, né? E, em outras palavras, eles perturbam a ordem do culto, utilizando de dons espirituais, por assim se dizer, né, de formas inadequadas e ainda colocam a culpa no Espírito Santo, né? E é por isso que em 1 Coríntios 14, 32, marca esse versículo, irmão. 1 Coríntios 14, 32, o apóstolo Paulo escreve: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Vou repetir, 1 Coríntios 14, 32. E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, isso significa que o cristão, estando exercendo os dons espirituais, ele não fica fora de si, né? A explicação para isso já está justamente na natureza de que a fonte de todos os dons espirituais é o próprio Deus. Então, imediatamente, no versículo seguinte, o apóstolo diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, como vocês podem perceber, ali em Coríntios 14, 32, sim, o Espírito Santo, o Espírito, né, está sob o controle do profeta. Então, ele sabe o que está fazendo. E se uma pessoa se levanta para fazer desordem no culto, para fazer baderna, para dizer que está fora do controle, nunca foi Deus. Ali, ou a pessoa está sendo usada por Satanás, está indo contrário ao que a palavra de Deus fala, ou a pessoa está literalmente querendo se aparecer dentro da igreja. Então saiba que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E dentro da casa de Deus deve ter ordem, harmonia. A natureza de Deus é contrária à confusão, e que você também possa aplicar isso na sua vida, na casa de Deus, que você possa aplicar no teu particular, em todas as tuas decisões, quando você forem tomar, quando vocês forem orar, e vocês quiserem saber se algo é de Deus ou não, a pergunta que vocês têm que fazer ao Espírito Santo, a Deus, Senhor, isso está trazendo paz? Isso está trazendo paz a você? Está trazendo paz à sua família? Está trazendo paz à sua igreja? Porque Deus é o contrário, né, de confusão. Ele é Deus de paz. Não sentiu paz, irmão, nas coisas? Não é de Deus. Isso é um grande sinal onde Deus nos mostra
muitas coisas, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de todas as pessoas que me ouvem nesta manhã, Senhor, pessoas que estão em todos os cantos desse país, pessoas que estão fora deste país, homens, meu Pai, que saíram, de manhã para trabalhar, trazer o seu sustento, mulheres, talvez há pessoas que estão me ouvindo nesta manhã, que estão nas suas casas, estão no serviço, na faculdade. Pai, em qualquer lugar, seja ele que está viajando, esse caminhoneiro, eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra alcance ao coração de todos eles, que eles sejam abençoados, edificados em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, abra o entendimento, mostra, Senhor, que tu és um Deus de paz e não de desordem, e que o Senhor também ama a paz na igreja e com todas as pessoas, e que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e que eles possam entender essa verdade e não serem enganados por Satanás, que eles possam ter domínios, todos os cristãos que me ouvem nesta manhã, possam ter domínio dos seus dons espirituais, saber que Deus opera em harmonia em todos os lugares. Pai, eu abençoo, meu Pai, todo homem, toda mulher, jovem, meu Pai, adolescente, idoso que me ouve nesta manhã, e que eles possam ser agraciados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo nesta manhã, em nome de Jesus.